Fala, Rafa, tudo bem? Seguindo aqui a ideia da Behavior Tree, ou melhor, da máquina de estado, né? Nós falamos na última reunião em relação ao sistema de controle da telemetria, e aí você me mostrou é, esse, esse daqui, essa referência. Eu percebi, olhei agora com um pouco mais de detalhe, mas não tanto, né, aqui é o software de voo, então aparentemente esse High Power Rocket Flight Computer TARS MK4, ele é um foguete controlado, né, diferente do nosso, então ele possui launch, burnout, boost, apogeu. Eu notei que ele possui alguns controles que, em resumo, no caso do nosso foguete, como ele não é guiado, ele terá menos estados, possivelmente. Mas vamos partir desse, eu acho que é válido o estudo que eu fiz. Para um estudo preliminar, eu inseri essa máquina de estados no chat GPT e pedi para ele explicar, né? Na verdade, transformei em Behavior Tree e depois fazer a comparação com máquina de estado. Vamos na máquina de estado primeiro. Aqui no código da máquina de estado, eu já vou detalhar, né? Como que ele... Quais são os princípios? A máquina de estado, basicamente, ela possui os estados. Então, você vai ter uma classe Estado, que é quem vai deliberar o comportamento, né, do evento. Então, vai ter um evento que vai ser processado e aí vai ser decidido qual é o próximo estado. Basicamente, essa classe Estado ela é chamada e aí a partir desse evento e o nome do estado é escolhido as classes. E aí em seguida, então, a gente define as classes. Aqui são as classes que são deliberadas. Em cada classe, ela também vai ter um evento interno, um event. O event vai esperar o dado do evento. E aí, se o evento, você vai fazer uma verificação. Você pode fazer vários ifs aqui dentro, né? Para você decidir para qual evento você vai, qual será o próximo evento da máquina. Então, aqui nesse exemplo, quando da inicialização, ele vai depender do evento do tipo GPS Setup Complete, e aí, nesse caso, ele vai para a IDLE. E aí, da IDLE, ela vai esperar a detecção da aceleração, né, do determinado valor de aceleração. Tá? Eu coloquei seguindo estritamente lá o modelo, com valor de instrumento para cada mudança de estado. Então, se eu detecto aceleração, eu vou para estado de launch. Em launch, ele pode ir para dois estados. Se a aceleração estiver em longa, ele vai para boost. Se tiver em brief, volta para IDLE. E assim por diante. E aí você vai montando. Ao final, para todos os estados, como que você vai controlar o comportamento, né? Então você define o estado inicial, por onde que ele vai iniciar a marca, né? E aí depois você define a sequência de eventos. A partir da sequência de eventos que você adicionar aqui, os estados eles são escolhidos. Basicamente é isso sobre máquina de estado, tá? Então aqui é o funcionamento, ele vai rodar e aí ele vai executar cada. Então ele começou o estado inicial, ele verificou os valores, foi para o estado IDLE, aguardou a aceleração, de quando recebeu a aceleração,
foi para launch, verifica a aceleração, aceleração, valor esperado vai para burst, aí a aceleração, então burnout, verifica o tempo, custe, espera chegar no apogeu, chegou no apogeu, vai para apogeu, verifica, tá? Então funciona bem dentro dessas condições aí de esperadas, de estados esperados. Em contraponto, agora na Behavior Tree, que está aqui em cima. Vamos notar um pouco aqui de diferença. Primeira coisa, ela é hierárquica, então ela vai ter uma classe, a primeira classe chamada nó. Do nó, você pode definir outros tipos de nós que irão agregar esse nó. Então a gente tem um sequencial. O sequencial ele possui uma folha, que é o children. Então ele vai esperar o children. Children chama children. Para cada children eu posso ter vários childs. Então você vai rodar a sequência a partir dos childs que está nesse children. Depois que você rodou todos os childs e children, você retorna para o child. Se não, resultado. Aí você tem a classe selector, também tem folhas e childs. E aí você tem dizendo que você está rodando o selector. A vantagem, a primeira vantagem, você define os tipos então que você vai usar na sua estrutura. Então eu posso chamar essa classe N vezes agora. Não preciso repetir ela. Eu vou preencher ela como se fosse um objeto, tanto um sequence, quanto um selector, quanto um condition, tá? Ou um action. Aqui a classe action geralmente ela fica no final dentro do e essas outras aqui elas são arbitrárias, o selector e o sequence. E aí a gente entende depois qual a diferença entre selector, sequence, condition e action, né? Então vamos lá. Qual a diferença entre os nós selection, condition, action, sequence? Aqui está. Os nós selections também com fallback, condition, action e sequence. No selection ou fallback, o nó selection tem executar seus feeds da ordem que aparece. Então, da esquerda ele vai tentar executar todos. Ele passa para o próximo filho apenas se o anterior retorna o sinal de falha. Então, no fallback, ele vai tentar executar uma das atribuições. Esse é o nó projetado para encontrar uma alternativa que funcione. Então, é como se fosse um porta lógica 1. Ele vai lá tentar todos. Achou que funciona, ele dá ativação. Se o primeiro filho falha, o próximo filho pode tentar uma estratégia. Isso é uma das vantagens. Então você pode definir várias estratégias e aí você pode definir, nós podemos definir aí condições de falha, de parada. E aí você vai ter um sinal de retorno, que pode ser um sucesso ou uma falha. Sucesso se algum dos filhos executa sucesso e será considerado falha se todos os filhos falharem. Na condição, o nó de condição, ele avalia se uma condição específica é verdadeira ou falsa. Então verifica se uma atuação ou estado no sistema antes de prosseguir, garantindo que os requisitos para a próxima ação ou sequência sejam atendidos. Uma condição pode ser algo do tipo GPS set, complete, a condição, esses nós apenas não realizam ações. Então, o nó condição ele é uma verificação. Então, você vai ter lá os sinais dos instrumentos e você vai verificar se está atendendo uma determinada condição para depois você decidir se será tomada uma ação ou será executado o próximo comportamento da sua árvore. Se a condição é verdadeira, sucesso. Se a condição é falsa, falha. No ação, ele executa uma tarefa específica. Então é aqui
que a gente coloca as nossas escolhas, vamos dizer assim, do sistema. Então você pode dizer que eu quero iniciar um sistema, registrar dados, controlar um dispositivo e por aí vai. O objetivo será realizar uma operação ou tarefa concreta que seja necessário para o comportamento da árvore. Exemplo, launch detect, boost, coast, por aí vai. E aí será sucesso quando a ação é executada ou falha se a ação a ser executada e tem erros. O nó sequencial, que é o mais usado, né? Como o próprio nome ele sugere, ele executa todos os filhos à ordem que aparece, ele só passa para o próximo filho quando o atual retorna sucesso. E aí você garante que a sequência de ações ou condições seja cumprida em ordens específicas. Eu diria que, basicamente, a, na máquina de estado a gente consegue desempenhar esse tipo de comportamento de retorno ou vai para o próximo estado. Se você tiver um nó de sequência que exige primeiro a inicialização e depois, ele só seguirá para o DNS se a inicialização for bem sucedida. Quando que ele dá sucesso? Se todos os filhos da sequência executarem com sucesso e ele falha se qualquer um dos filhos falhar e interrompe a sequência retornando a falha. Beleza? Então, aqui rapidamente, depois eu vou detalhar mais no próximo vídeo, sobre, eu falei das classes dos nós, a gente explicou sobre o que são eles, definiu as ações e as condições, então aqui você define o estado inicial, se o sistema foi inicializado, checa os valores iniciais, você vai ter as ações aqui, né, de GVS Complete, assim como o final lá da máquina de estados, aceleração, check log acceleration, brief acceleration, você vai colocar todas as ações aqui. Depois que você fez isso, então você vai colocar outra vantagem. Você pode ir só adicionando. O tempo que você for desenvolver seu código, você vai adicionando ação, vai adicionando tipo de nó, por aí vai. E aí, ao final, você vai montar o comportamento da sua árvore. Então você vai dizer que o nó principal ele é uma sequência, que daí ele vai executar uma ação de inicialização, depois ele vai mudar para o selector vai desempenhar uma sequência que vai ter uma condição inicial, a condição inicial vai checar os valores, depois vai para uma segunda condição, GPS Setup Complete. Então, do GPS Setup Complete, a gente pode fazer o GPS Setup Complete. Aí você executa o tração para transitar para o próximo nó e por aí vai. E aqui foi a construção da árvore. Como é um exemplo, eu julgo dizer que ele tornou isso estático. Não é a verdade quando a gente for abrir a biblioteca, porque a biblioteca vai ter os tipos de nós e daí você pode simplesmente dizer quais nós. E como que a gente, quais nós você vai referenciar? Como que você faz isso? Como eu mencionei, existe a possibilidade auxiliar, né? Que tá aqui o exemplo, deixa eu ver, com o XML, que eu pedi para ele gerar aqui também um exemplo. Que ele já gastou muito. Gastou muito. Ai, caramba. Caramba, me perdi. XML, cadê você? Aqui. Esse XML a gente gera lá no Groot. Então, para representar a estrutura de comportamento, como feito no Groot, cada estado pode ser organizado. Então, o que ele vai fornecer? A organização do seu sistema. E nos ajuda a definir a hierarquia, a questão de transições ou estado da árvore de comportamento. Tá? O exemplo abaixo mostra como esse arquivo pode ser estruturado para o código da Behavior Tree que criamos. Então, aí tá aí, foi criado tal, e daí ele vai falar sua Behavior Tree tem essa nomenclatura, vai ter o nó de sequência, o sequência ele faz isso, executa a ação, com a condição, e daí vai ter os IDs. Depois é só você atribuir esses IDs
lá dentro da chamada que você vai fazer. Então eu vou dizer assim, ó, def identificador GPS setup complete é do tipo sequence, por exemplo. E aí vai. E aí ele já vai chamando, né, as folhas a partir dos C++, o CPP Code, e aí a coisa funciona do passo de imagem. Tá. Basicamente é isso. Além disso, né, o que falta aqui? Isso a gente está botando o esqueleto, como você foi falado, dentro dos. Depois das, de cada função que vai ser chamada, você vai detalhar o comportamento do controle. Beleza? É isso que eu lembro. Acho que a próxima etapa agora será eu, para melhorar aí esse aprendizado, fazer um pequeno exemplo. Então, simplificar, a gente simplificar essa árvore para dentro da realidade. Pode ser numa consideração inicial só elencando, então, nas tabelas aqui, quais são os estados importantes, né? Então, acho que começaria do simples, depois para o complexo, e a gente vai melhorando. E depois dos estados, então eu tenho os estados, a gente define qual é o próximo estado, tanto na máquina quanto na behavior, e uma ação habilitadora. Escolhe qual que é a ação mais importante aí que define a mudança de estado, mudança ou retorno de estado. Aqui essa tabela ela é muito interessante porque ela fala isso, vai falar das vantagens e das desvantagens também. Aqui a vantagem ela é hierárquica, permite fácil gerenciamento. Agora a desvantagem é com relação ao desempenho, né? Você precisa de. Isso foi uma questão que pegou muito também no projeto, né? Então depende do código que você está escolhendo, ele não vai ficar. Vai precisar de processamento paralelo, vai precisar de várias coisas, então tem que entender também qual a limitação que a gente tem aí de CPU. E daí também é um estudo que deve ser feito. Aí aqui, estados podem ser facilmente substituídos ou ajustados. Estrutura hierárquica pode ser menos intuitiva para os fluxos, isso é verdade. A ordem hierárquica permite fácil depuração e monitoramento também. Então, tipo, isso é tranquilo para você depurar e monitorar. Ah, Aí você precisa configurar o fluxo correto, óbvio, também da máquina de estado. Modularidade permite fácil adição de novos comportamentos. Gerenciamento hierárquico aumenta a complexidade de fluxos simples. Árvores podem ser reutilizadas e modificadas para novos contextos. Isso é uma vantagem muito importante, porque eu acho que foi uma das principais escolhas. Então, a gente tinha N tipos de pilotos, né, aeronaves, e aí faziam a aeronave, depois você ia dando Ctrl+C, Ctrl+V e mudando basicamente o conhecimento da IA por trás. A desvantagem da estrutura requer maior tempo, hierárquico, controle de sequências, vantagem a lógica pode ser redundante às simples detecções, a árvore permite modularidade das verificações com vantagem, desvantagem de configuração hierárquica aumenta a complexidade de novo, modularidade de verificações, então estrutura hierárquica complica simples as transições reversíveis. Bom, e aí cabe o estudo, né? Basicamente, como a gente está na academia, eu me proponho a fazer dessa maneira e a gente verificar os resultados.